Fala pessoal, bom dia. Quarta-feira, 7/8 de 2024, são 9h15 da manhã. Essa semana eu fiz apenas 3 trades, na verdade foi 2, né? Um foi minha esposa que fez, que foi esse primeiro aqui. Ela estava em dúvida se eu estava ensinando ela, estou ensinando ela, e ela achou que era uma ótima opção de compra nessa região. Eu apoiei, o trade foi bastante a favor. Tirou no trade stop, foi uma operação de $3,5. Ela opera pequeno, opera com 0,10. Só um instante, tirar o cachorro daqui que ele tá fazendo um barulho danado com o brinquedinho dele. Então voltando aqui. Logo depois eu fiz esse trade aqui, foi no período de M5. Vou mostrar aqui para vocês. Linha de tendência de alta, rompeu, pullback na média, fundo confluente com esse topo. O trade voltou, deixou um pavio grande. Próximo candle de força de baixa, que foi o primeiro da correção, teve uma força equivalente ao candle do último momento do pullback. Entrei vendido na abertura do próximo candle. Carreguei a operação até mais ou menos esse fundo. Cheguei a liquidar as duas operações que eu tinha feito. Só que o mercado, eu acreditava que ele podia voltar a cair mais. Achei que poderia dar uma disparada para baixo. Coloquei outra operação aqui. Protegi mais ou menos nessa região, né, para devolver apenas um pedaço do lucro que eu fiz. Seria cerca de 25% do lucro que eu fiz nas duas operações anteriores. E aí o preço voltou um pouquinho, segurou nessa região que eu já tinha marcado, voltou. Quando eu vi que ele não perdeu esse fundo aqui, eu resolvi sair da operação para não carregar. Achei interessante não ficar nessa operação e deixei o gráfico rolar. Saí num ótimo preço, porque o preço ele andou e foi nessa lateralização por algumas horas. Logo depois ele foi a favor, mas eu preferi ter saído e foi uma ótima saída. Por causa dessa lateralização, podia acumular, essa acumulação no caso, para disparar para cima. Ainda disparou para baixo, seria sido bom carregar, mas preferi não arriscar. Depois, identifiquei que o preço fez esse canal de baixa, né? Essa linha, tendência de baixa ficou perfeita. Eu fiz essa operação junto com o Nilo, ao vivo, né? Eu e ele estava em cal, fizemos essa operação juntos. Aqui foi uma ótima operação, por quê? Eu já tinha marcado esse topo aqui quando estava mais ou menos nessa região. E o preço, ele voltou. Eu esperava que ele segurasse na média e disparasse para cima. Porém, eu tinha dito para ele que ia colocar uma ordem nessa região aqui. Vamos pegar aqui, eu ia colocar uma ordem no rompimento aqui desse preço com projeções de FIBO. E a projeção, ela ia ser baseada nesse primeiro movimento aqui. Nesse movimento. Se corrigisse aqui na região dos 38%, no máximo até 23%. Porém, o preço rompeu para baixo a média. Só que não perdeu esse fundo. E logo depois ele voltou quase com a mesma força do candle anterior, deixando esse candle de força e rompendo a média no candle seguinte. O candle seguinte, além de romper a média de 21 períodos, ele teve uma grande força. No trade view a gente consegue ver que tem bastante volume comprador também nessa região. O volume acumulou bastante. E deixou esse candle de força. Eu decidi comprar no retorno dele. Fiz um ótimo trade comprando em cima desses topos aqui. E o preço disparou para cima. Quando eu vi que o preço estava indo a favor, o que eu fiz? Entrei em outra posição, 0,25 também, completando 0,50 lotes. Uma posição um pouco mais para frente. Porém, essa posição, eu coloquei um trailing stop com 75 pontos, se não me engano. Exatamente, 75 pontos. O preço ativou o trailing stop e retornou na média, me tirando dessa meia operação. Continuei com 0,25 e fui carregando. Chegando aqui, se eu não me engano, eu tirei 0,15 e carreguei 0,10 até o topo. Aqui eu poderia carregar até o 261, porém eu queria na verdade carregar até o 261. Porém, eu identifiquei essa região de topo aqui. Uma região onde o preço fez um pullback, caiu, subiu, fez um pullback nessa região. Então para mim era uma região muito forte. Eu decidi sair de 100% dos lotes que eu tinha colocado. E essa aqui foi a operação que eu fiz ontem. O preço lateralizou, como vocês podem ver, e se encontra nessa região. Ainda não operei hoje, não fiz nenhuma operação. Tinha feito também ontem uma operação no Nasdaq, foi nessa região aqui, o preço subiu, aí voltou, me tirou no full stop, uma ótima operação também, esperava que ele subisse mais, não subiu, mas foi uma bela operação. E é isso aí, por enquanto essa semana aí foi só esses trades.